Bom dia, bom dia, bom dia! Quem tá animado? Me atrasei um pouquinho pra entrar na live porque chegou visita na minha casa. Coisas, imprevistos do dia a dia, né? Deixa eu me arrumar aqui, ficar bem bonita pra te encontrar. E eu quero dizer que eu tô muito feliz pra começarmos o segundo dia de lives que estão iniciando uma linda jornada na sua vida, a jornada do perdão. Essa é uma jornada que fala sobre cura, restauração, reencontro com o Pai e tantas outras coisas. Hoje nós temos pessoas que têm sofrido de tantos males, de tantas angústias e que sofreram tantas dores. Então, esse encontro é para que você reflita, é para que você entenda e para que você absorva tudo que você passou de uma maneira mais leve. Com Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer, é o que diz a palavra. Então, eu te peço que compartilhe essa live, convide pessoas, fale sobre isso, porque o perdão é necessário e muitas vezes nós não encontramos um caminho para perdoar. Ficamos perdidos com todos os traumas, com todas as dores e o que fazermos com tudo isso, não é mesmo? Então, eu vou aqui também convidar umas participarem da live. E eu espero que você faça o mesmo, porque é muito importante que todos saibam, vejam, entendam e compreendam que se você não perdoar, você vai ficar parada nas suas dores. E não é isso que Deus planejou para você. Não é isso que Deus quer que você faça, não é isso que Deus quer que você viva. Não é isso que Deus quer que você viva, né? Deus quer que você viva uma vida plena. Deus quer que você viva uma vida com propósito, com frutos, com tudo que Ele planejou para você. Então, vamos juntas começar nessa jornada, entender o que Deus tem e o que Deus quer para sua vida. Hoje nós vamos falar... Oi, Érica, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a demora da cura. Por que algumas pessoas ficam presas em traumas por anos? Por que é muito difícil a gente se refazer de um trauma? Por que é muito difícil nós nos desprendermos daquilo que doeu? A ruminação mental, ela se chama replay. É quando nós ficamos revivendo aquela mágoa. E depois desse aspecto, a gente entra no processo de autoflagelamento. É quando você fica pensando sobre aquilo e vivendo aquilo e traçando caminhos para que, se eu tivesse feito tudo diferente, é o se, o famoso se, né? Se eu tivesse feito tudo diferente, se eu tivesse tomado outra decisão, se eu tivesse... E aquilo se torna um ciclo vicioso na sua mente. E aí, nós precisamos entender que a nossa mente, ela precisa de transformação. Assim como a nossa vida precisa de renovo. Quem aqui nós somos mulheres e gostamos de coisa nova? Quem aqui nunca comprou uma roupa nova e falou, ai, como é bom comprar uma roupa nova, como é bom comprar um móvel novo para sua casa, como é bom comprar uma joia nova, não é? É uma sensação maravilhosa. Mas por que nós não percorremos esse caminho para a nossa mente, para o nosso eu, para o que está dentro? E aí, eu quero trazer um contexto bíblico para você. Quando Jesus diz para aquele coxo de Betesda, queres ficar são? Jesus faz aquela pergunta para ele, e é uma pergunta tão óbvia, não é?
Queres ficar são? Aquele homem estava vivendo uma situação difícil, ele estava ali naquele tanque há tanto tempo. E a primeira pergunta que Jesus faz é: queres ficar são? Parece até uma disparidade. Jesus, eu tô aqui, eu tô do lado, tô aqui ao lado do tanque de Betesda e eu tô esperando a minha vez. E Jesus pergunta para ele: queres ficar são? Quantas de nós, boa tarde, maravilhosa, quantas de nós queremos ficar sãs, mas não sabemos como? Não sabemos o caminho para percorrer. E aí, ficamos travadas. E aí, sabe o que acontece quando nós ficamos travadas? A amargura toma conta do nosso coração. Ela se torna um veneno que alimenta a nossa alma. E aí vem as doenças psicossomáticas, a depressão, o medo, a ansiedade. A ansiedade é medo do futuro, a depressão é medo do passado, é estar presa a coisas do passado. É claro que aqui eu não sou nenhuma especialista de saúde, mas biblicamente eu posso trazer um contexto para você daquilo que traz a nossa alma. A Bíblia fala sobre isso. Em Hebreus, fala sobre a raiz que contamina quem está ao nosso redor. Por quê? Porque a amargura ela é uma coisa que irradia. A palavra do Senhor diz que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Quanto mais o seu coração tem coisas amargas, mais vai sair da sua boca a amargura. Então, eu quero te convidar hoje a pensar sobre isso. A mágoa é um ladrão do seu tempo. Enquanto você não perdoa, a sua vida fica em pausa. Você não vive. Você apenas sobrevive à espera de uma justiça. Você fica esperando aquela pessoa que te roubou, que te defraudou, que te fez mal, pagar alguma coisa. Mas hoje eu quero dizer para você que Jesus já pagou por todo o pecado que essa pessoa fez contra você. A dívida está paga. Não existe mais acusação. Por isso que quando a palavra do Senhor diz que quando nós nos sentimos injustiçados com alguém, quem é que deve procurar a pessoa para pedir perdão? É quem fez ou é quem sofreu? Porque na verdade isso está no seu coração. É como você recebeu. O nosso cérebro, falando de novo sobre a ruminação mental, o nosso cérebro ele tem a tendência a essa ruminação mental. A ficarmos ali, ó, revivendo e ruminando e pensando naquilo. Ai, mas se eu tivesse feito isso, teria sido assim. Ai, mas se a minha vida fosse assim. E aí a gente entra num caminho de injustiça contra Deus, porque a gente fala bem assim, mas Deus é soberano. Por que Deus não fez nada para impedir isso? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Porque você precisa entender que nós vivemos num mundo de pecado. O pecado existe aqui. E Deus nunca nos prometeu nos livrar da situação, mas na situação Ele vai intervir. Talvez Ele te livre da situação. Mas se você passar, Ele vai estar com você. E cada vez que você lembra da traição, da ofensa, o seu corpo vai liberando hormônios de cortisol. Como se você estivesse revivendo aquilo. E aí você está a se envenenar todos os dias. E aí, voltando para aquele coxo, ele estava há 38 anos à espera de uma solução. 38 anos. Quanto tempo, corajosa, você vai ficar parada nessa situação? Quanto tempo mais você vai ficar refém desse acontecido? Às vezes o trauma, ele entra numa situação de conforto. E aí nós nos acostumamos com aquele ciclo, sabe? De ficar ali. E aí a gente se coloca num lugar de vítima. Ai, mas eu sou tão coitadinha, né? Tão coitadinha. Ah, mas fizeram isso comigo. Nossa.
Mas você precisa sair hoje desse lugar de vítima, de coitada. Você não... Olha pra mim, você não é vítima. Deus pagou um alto preço pela sua vida e você precisa transbordar. Você precisa pegar... A palavra do Senhor diz que Ele transforma toda maldição em bênção. Você precisa pegar toda essa maldição que fizeram contra você e transformar em bênção através da cruz. Quando eu digo você transformar, não é que você vai fazer isso na força do seu braço. É você se relacionar com Jesus de tal maneira que você vai transpor, você vai sair de um lugar através da cruz do Calvário, olhando para Jesus, olhando para o sacrifício dele na cruz, olhando para o seu sofrimento, entendendo as suas dores. E você vai perceber que a sua dor não chega nem aos pés da dele. Não chega nem aos pés. Aquilo que você passou nem se compara. E ainda temos uma promessa de glória para viver no céu. Aquilo que você passou nem se compara à glória que você vai viver no céu. Mas se você estiver parada, duas coisas vão acontecer. Você pode acabar indo para o inferno e você pode deixar de viver tudo aquilo que Deus planejou para você. Você pode deixar de viver tudo aquilo que Deus tem para você, a plenitude de vida aqui na Terra. A vida não para quando você sofre um trauma. A vida não para. A vida continua. Mas você ainda tá falando disso todos os dias. E a sua vida parece que gira em torno daquilo que aconteceu. Porque isso está controlando a sua vida. Isso está regendo a sua mente. Isso está regendo a sua mente. Então, eu quero te convidar a começar o ano de uma maneira diferente. A entender que Deus é suficiente. Eu lembro que num dos processos de cura que eu estava vivendo, a facilitadora perguntou para mim assim, facilitadora é a pessoa que te conduz nesse processo. Ela perguntou assim, Deus é suficiente? Eu ouvi aquilo no meu coração de uma maneira tão diferente, porque a gente ouve na igreja sempre, né? Deus é suficiente para você, Deus é suficiente, Deus te basta, o Senhor, a sua graça te basta. Mas será que basta mesmo assim, com intensidade, com profundidade, com verdade? Será que nas situações difíceis você se porta? Porque o que diz, o que norteia a sua vida não é aquilo que você fala, mas é aquilo que você vive. Se você vive uma coisa e fala outra, a sua vida está incoerente. Existem coisas que vão acontecer assim, nós vamos viver uma coisa e falar outra, mas na maioria das vezes tem que ser coerente. E quando não é, nós precisamos ir para Deus. Precisamos entender esse ciclo, essa verdade. E aí eu quero te perguntar, corajosa, qual o evento que ainda te faz chorar? Sentir raiva, tristeza? Qual o evento que ainda dói? Que você fala bem assim, eu não queria ter vivido isso. Qual o evento que você ainda resiste? Que você resiste em sair, que você resiste em viver, em romper desse ciclo? Curar traumas não é esquecer o que aconteceu. Não é. Não é você passar uma borracha. Não é. Curar traumas é você tirar a dor, entregar a dor e a injustiça para o Senhor. Porque é a injustiça, é a dívida que te faz ficar paralisada. É você recuperar o seu relacionamento com Deus, a sua conexão. Porque se alguém te deve alguma coisa, o sacrifício de Jesus é invalidado. Concorda comigo? Escreve aqui se você concorda. Porque se Jesus morreu na cruz para pagar toda a dívida, se você está cobrando algo de alguém, é porque a dívida não está paga. Mas eu quero te dizer que ele pagou. É mesmo, Lara, não é fácil. Não é fácil. Você precisa ter
dedicação e muita força de vontade para você sair desse lugar e entender que Deus tem o melhor para você. E aí é quando a palavra do Senhor diz, né? Bem sem eu, pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem e não de mal. E não de mal. Deus tem pensamentos de bem para você. Deus quer que você viva uma vida plena. Deus quer que você seja abundante. Deus quer que você seja uma boa mãe. Eu não sei se você é mãe. Deus quer que você seja uma boa esposa. Eu não sei se você é esposa. Deus quer que você seja uma boa serva. Deus quer que você seja uma boa ouvinte, uma boa amiga. Deus quer que você tenha relacionamentos saudáveis. Deus tem tudo isso para você, mas você só vai conseguir acessar, viver isso se o seu coração estiver limpo. Se o seu coração estiver limpo, se não tiver mais dívidas. Exatamente. É porque existe um senso de injustiça. Mas quando a gente olha para Jesus e pensa assim, que Deus é a nossa justiça, há uma coisa importante que eu acho validar aqui, é que o nosso senso de justiça é diferente do senso de justiça de Deus, tá? Nossa justiça é baseada por questões morais, por aquilo que diz na lei, por aquilo que é regra de conduta. É claro que a Bíblia norteia muitas leis. A Bíblia norteia muitas leis, mas para Deus, ele entende, pensa comigo, Deus entende por que uma pessoa comete um delito contra outra e entende a pessoa que sofreu o delito. Deus consegue entender os dois lados. Por isso que é importante você entregar a injustiça para Deus, porque Deus é a nossa justiça. Eu pastoreei muitos anos. E quando nós estamos pastoreando, nós sofremos muita injustiça. Muita. Porque você está lidando com pessoas, você está lidando com seres. Pronto. E meu marido sempre dizia para mim, amor, Deus é a nossa justiça. Sou pastora por associação. Meu marido é pastor e eu sou missionária. Mas pronto, eu pastoreei durante muitos anos. E eu não entendia muito bem aquilo. Até que, quando eu passei por esse processo de entregar a injustiça, de falar bem assim, Deus, eu descanso em ti, porque eu sei que o Senhor é a minha justiça. É o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai me defender, é o Senhor que vai na minha frente, é o Senhor, todas aquelas promessas bíblicas, eu abri mão de tentar me defender. Porque a primeira reação, a primeira raiz, o primeiro fruto, a raiz é a rejeição, mas o primeiro fruto do rejeitado é tentar se defender. A gente quer se defender a todo custo. E aí entra aquela questão, né? Quando a gente faz com o outro, não foi nossa intenção. Mas quando o outro faz conosco, nós somos juízes. Não, você me magoou, você fez isso, você fez aquilo. Enquanto a cruz nos chama para nós abrirmos mão da nossa justiça. Minhas queridas, eu não tô dizendo que isso é fácil. Eu não tô com um discurso aqui lindo, poético. Não tô. Mas eu quero dizer para você que é possível. Sabe por que é possível? Porque quando Jesus morre na cruz, ele vai aos céus, mas ele fala que deixa o Espírito Santo Consolador. E uma das atribuições do Espírito Santo é nos ajudar nesse processo. É você ser abraçada por ele. É você entender que o Senhor está com você, te abraçando, te conduzindo. Não é fácil decidir, mas é possível. É possível quando você entende quem Deus é. Não quem você é, não o que a pessoa fez com você é. Não é isso. É quem Deus é. E quem Deus é para você. Eu gosto de uma frase muito impactante da Camila Barros, que eu ouvi numa ministração dela,
que fala bem assim: se você acredita num Deus que não te confronta, esse Deus é idealizado. Vou falar de novo. Se você não acredita num Deus que não te confronta, esse Deus é idealizado. Mas não é isso. Não é que a sua dor não é importante. A sua dor é muito importante e é muito válida. Mas o que é mais importante? A sua dor ou o amor? Porque a palavra do Senhor diz que o amor cobre multidão de pecados. Já pararam para pensar nisso? O amor de Deus, o amor que Deus ministra no nosso coração, o amor de Deus cobre os pecados do mundo inteiro. Agora que nós estamos aqui conversando, alguém está pecando e Deus está perdoando. E a palavra do Senhor diz que quando nós acordamos, as misericórdias do Senhor se renovam. A conta tá zerada. Tá zerada. Você abriu o olhinho, zerou a conta. Você tem créditos aí pra gastar. Eu espero que não gaste. Aí, se você não perdoa, entra aí uma idolatria. Sabia? Sabia que entra uma idolatria se você não perdoa? Por quê? Porque você tá presa em você e não em Deus. Deus tem o poder de ministrar ao seu coração, mas você precisa abrir a porta e deixar ele entrar. E aí eu quero dizer pra você, eu quero ler aqui pra você em 1 Coríntios 13. No versículo 1, que diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como sino que tine. Não valeria de nada. E aí, sabe, vamos voltar ao início da nossa live. Por que nós estamos demorando tanto a nos refazer? Porque nós estamos amando menos. Como Jesus ama. A visão de amor foi distorcida. Antes, amor era dar. Quem aqui conheceu uma mulher que se entregou aos filhos, que se deu, que... A minha avó é uma delas. Teve um filho que deu muito trabalho. Sim, idolatria no ego. Idolatria por si mesma. Eu sou mais importante do que o resto. Mas isso daí a gente vai tratar lá na jornada. Minha avó teve um filho que deu muito trabalho, mas ela amava aquele filho. Ela amava, ela se entregava, ela se preocupava, ela orava. E foi tão lindo que esses dias esse meu tio morreu. Ele faleceu. E ele faleceu salvo. E eu me lembrei das vezes que a minha avó orava por ele, porque eu era pequena. E a minha avó tinha um criado mudo, que ela colocava a Bíblia e a harpa. E todos os dias à tarde, ela tirava períodos de oração. E ela orava por esse filho, ela apresentava cada um da sua família. E ele deu muito trabalho, gente. Não foi pouco trabalho, não. Mas ela não se cansava de orar e de perdoar. E quantas vezes nós estamos paradas na falta de amor? Eu sei que muitas meninas aqui têm mães e pais que fizeram muitas coisas difíceis. Eu tenho recebido muitos relatos difíceis, muitas coisas. Mas eu quero dizer pra você, minha querida, Deus é suficiente. Talvez o seu marido te magoou, te roubou tantas coisas. Mas eu quero dizer pra você que Deus é suficiente. O seu pai, a sua mãe deixou faltar coisas pra você em todos os aspectos. Mas Deus é suficiente. Deus pode restituir em você tudo o que faltou. Você pode receber dele. Eu tinha uma pastora que falava assim: eu tenho um marido, mas Deus é meu primeiro marido. Porque aquilo que o marido dela não conseguia suprir nela, quem ia suprir? Deus! É só Deus. Não tem outra pessoa.
Então eu quero falar com você que tá nessa situação. Eu quero convidar você para uma jornada com Deus. Um processo de 7 dias, será do dia 13 ao dia 19. E nós vamos mergulhar nas suas dores e levá-las ao Pai, porque só Ele pode curar. Só Ele pode curar. Você terá um material exclusivo, apoio, um dia, 1 hora comigo para eu ouvir as suas dores, as suas questões e nós conversarmos sobre isso. Será um grupo de WhatsApp interativo e você vai poder partilhar e vivenciar experiências tremendas com Deus. Então, se você está nessa situação, ou se você tem uma amiga que está nessa situação, compartilha com ela, envia para ela e fala: eu acho que você deveria participar dessa jornada. Para você seria maravilhoso. Chama ela e fala: olha, Deus tem algo para você aqui. Porque o meu objetivo não é ganhar dinheiro, é que você seja edificada. Ah, Ellen, então por que você está cobrando? Porque é só se comprometendo financeiramente que as pessoas dão valor. Infelizmente. Infelizmente. Então, eu quero deixar aqui uma bênção para você. Que Deus visite a sua casa, que Deus visite o seu lar. Que você seja visitada pelo Espírito Santo hoje. Que você tenha um encontro de profundidade com Deus. De profundidade, que você saia do raso. Que você decida viver o sobrenatural com Deus e que Ele ministre ao seu coração coisas poderosas. Um beijo, fica com Deus. Até a próxima live, que vai ser... Ai, meu Deus, eu tô perdida, confuso, meninas. Mas aí no Brasil vai ser às 15 horas, às 16 horas, tá bem? Um beijo, fica com Deus e até a próxima.